Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar o assunto da Idade Média, aliás, o assunto da Alta Idade Média, falando das origens da civilização islâmica, ok? Primeiro vamos pegar um conceito básico, alguns conceitos básicos, né? Civilização islâmica é baseada no islamismo, que é uma religião monoteísta de forte influência judaica e cristã. Como assim influência judaica e cristã? Várias tradições do judaísmo e do cristianismo foram incorporadas a esse islamismo. Essa religião nasceu na Arábia, no século VII, início da Idade Média, baseada nas pregações do profeta Maomé. De acordo com o islamismo, por ser monoteísta, só existe um Deus, o Deus, um Deus único, Alá. A palavra islamismo vem do árabe islam, que significa submissão, submissão a Deus, a Alá, às regras divinas, às ordens de Deus. Islâmico ou muçulmano, portanto, é aquele que se submete a Deus, a Alá e às leis divinas. Ok? O islamismo, então, é uma religião monoteísta em que o seguidor se considera ou busca se submeter a obedecer às regras, às leis divinas, às leis de um único Deus. O livro sagrado dos muçulmanos é conhecido como Alcorão, a recitação, ou Corão. É o livro que contém as palavras que Deus, que Alá, transmitiu a Maomé, segundo a tradição islâmica. Então, o que vai nos interessar é tentar entender como essa religião surgiu na Arábia no século VII e se espalhou pelo mundo. É uma das maiores religiões do mundo, uma das que tem o maior número de seguidores. O cristianismo tem mais seguidores, e dentro do cristianismo o catolicismo tem mais, mas o islamismo é a segunda corrente religiosa do mundo. Bom, vamos tentar entender isso dando uma olhada na Arábia pré-islâmica, a Arábia no século VI, na época em que Maomé nasceu. Pessoal, hoje, como vocês sabem, a Península Arábica está dividida politicamente. Arábia Saudita, Omã, Catar, Emirados Árabes, Kuwait, Iêmen, são países, né, que pertencem, a ilha de Bahrein, né, são os países que pertencem à Península Arábica. A gente chama de Arábia o conjunto, né, mas são países independentes, estados soberanos na Península Arábica. Então não existe unidade política, né, na Arábia hoje. Naquela época, no século VI, início da Idade Média, também não existia. A Península Arábica estava dividida em diversos reinos, cidades-estados e tribos nômades, conhecidas como os beduínos. Então, nesse ponto, né, a diferença, nesse ponto não havia diferença, havia divisão política naquela época e hoje também existe divisão política. Porém, hoje, esses países árabes, esses países da Península Arábica, porque tem país árabe que não é da Península Arábica, né? Na próxima aula eu vou explicar essa questão. Mas os países da Península Arábica hoje, todos seguem a mesma religião. Todos seguem o islamismo. E naquela época não, naquela época havia também uma divisão religiosa. Os árabes estavam divididos entre árabes politeístas, que acreditavam em vários deuses, né, o chamado paganismo árabe, e árabes, pessoal, que seguiam o monoteísmo. Árabes que seguiam o judaísmo, judeus árabes, né? E cristãos. Eram cristãos não católicos. A Igreja Católica não tinha influência na Península Arábica, porque ela era a área mais próxima do Império Bizantino da Igreja Ortodoxa grega. Mesmo assim, a gente vai ter várias igrejas orientais, independentes da Igreja Ortodoxa, ou do Patriarca em Constantinopla, e que influenciaram, né, uma versão do cristianismo, que não é exatamente a versão que a gente conhece no catolicismo ou no protestantismo, né? De toda forma, existiam árabes cristãos. Realmente, vocês terem uma noção, no século IV, no século VI, o judaísmo chegou a ser a religião oficial de um reino no Iêmen, lá no sul da Arábia. O reino foi judeu, né? E na fronteira entre a Arábia e o Império Bizantino, ali no norte da Península Arábica, né, e o Império Persa, os reinos árabes do norte, as tribos árabes do norte, elas eram cristãs. Já eram tribos e reinos cristãos, né? O islamismo ele surgiu numa região oeste da Arábia chamada Hejaz. Nessa área havia poucos cristãos. Tinha, mas eram poucos cristãos, né? O judaísmo era mais presente nessa região, onde Meca, né, está localizada. Aqui, ó. Estou falando e esqueci de mostrar o mapa para vocês, tá vendo?
O Hejaz aí o Hejaz, essa área verde aí à esquerda, que estão vendo aí Meca, né? O Imiar foi um reino onde o judaísmo chegou a ser oficial, lá no sul da Península Arábica. Em branco, vocês têm as áreas com várias tribos, né, cidades-estados, alguns reinos. Ele bem no norte, em branco está vendo Gassânidas, era um reino cristão, era uma tribo, né, com cristãos ali no norte da Península Arábica. Estou vendo o Império Bizantino, o Império Persa Sassânida na fronteira, né, com o norte da Península Arábica. Ok? Aqui uma gravura retratando um beduíno, um árabe beduíno, né, em cima de um dromedário. Em geral, as pessoas imaginam que nessa época na Arábia, o árabe típico, né, era desse jeito. Não necessariamente. Se fosse de uma tribo nômade, sim. Né? Mas os árabes, por exemplo, nas cidades, eles já tinham outros hábitos, né, árabes urbanos, muitos dedicados à agricultura ao redor das cidades e tal, ao comércio. Aqui tem outra gravura mostrando os árabes nessa época do aparecimento do islamismo. Um outro grupo de árabes, né, na época do aparecimento do islamismo. Ok? Bom, o islamismo surgiu na Arábia, mais precisamente surgiu no oeste da Arábia, em duas cidades, Meca e Medina. Meca costuma ser considerada, né, o berço original aí do islamismo. Meca hoje é uma cidade na Arábia Saudita. Na época era uma cidade-estado, né, no oeste da Arábia. Era na prática uma oligarquia tribal, era praticamente uma república tribal, né, nas mãos de uma tribo árabe chamada tribo dos Quraixitas. Dentro de Meca existia, aliás, existe até hoje, um santuário, um templo na forma de cubo chamado Kaaba. No final do século VI, esse templo abrigava diversas estátuas, ídolos pagãos, politeístas. Acontece que, segundo a tradição islâmica, a Kaaba originalmente era um santuário monoteísta. Os muçulmanos afirmam que no início o que existia era o monoteísmo. Na visão deles, o islamismo na prática era a religião original, né? Isso é uma coisa interessante. Para os muçulmanos, o Maomé na verdade não criou o islamismo. Para os muçulmanos, o Maomé recuperou, restaurou o islamismo. Na visão dos muçulmanos, a religião original da humanidade era o islamismo, né? Os muçulmanos reconhecem várias tradições da Bíblia. Figuras como Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés e Jesus são aceitas pelos muçulmanos. Só que eles interpretam essas figuras não necessariamente do jeito, né, que aparece para o cristianismo. Por exemplo, para os muçulmanos, Jesus não era filho de Deus. Jesus era um ser humano. Ele não chegou nem a ser crucificado, né, na visão dos muçulmanos. Então eles têm uma interpretação diferente, mas na visão deles são figuras históricas, que foram profetas anteriores a Maomé. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas então eles absorveram essas tradições bíblicas como a figura do Adão e Eva, né, do Abraão e tal. Então, segundo a tradição islâmica, depois que Adão foi expulso do paraíso, Deus deu de presente a Adão uma pedra, que inicialmente era branca, mas depois foi ficando escura, que foi absorvendo os pecados da humanidade, a famosa pedra negra, como lembrança de que ele não iria se esquecer dos humanos, dos seres humanos, dos seus filhos mais importantes, né, que são os seres humanos. Deus criou o mundo, criou tudo, né, e criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Então são seus filhos mais importantes. Não se esqueceria deles, apesar do pecado de Adão e de Eva. Então o pacto entre Deus e os homens seria sempre lembrado por meio dessa pedra negra. Os homens respeitando as ordens divinas e Deus protegendo, garantindo a salvação dos homens. Então o Adão recebeu essa pedra. Segundo os muçulmanos, porém, na época do dilúvio, essa pedra se perdeu. Sumiu. Tudo foi coberto de água e tal, sumiu essa pedra. Muito tempo depois, na visão dos muçulmanos, esse é até uma data, 2130 a.C., Abraão e o seu primeiro filho, Ismael, foram para a Arábia, né, quando Ismael saiu lá de Canaã, da Palestina, né, Abraão vai levá-lo lá para a Arábia, chegaram ali na região de Meca, encontraram a Pedra Negra e construíram um santuário, um pequeno templo, onde eles guardaram a Pedra Negra. Esse pequeno templo é a Kaaba.
Só que na visão dos muçulmanos, na medida que o tempo foi passando, as pessoas foram perdendo a noção da origem, né, do significado original da Kaaba e da Pedra Negra. A Pedra Negra foi deixada de lado, foi sendo esquecida, e a Kaaba virou um santuário, um templo politeísta, onde vários ídolos passaram a ser guardados, descaracterizando o sentido original da Kaaba. É a visão dos muçulmanos. Aqui ó, tem uma imagem da Kaaba, em tempos mais antigos, né, uma imagem meio de computador e tal, imaginando como era a Kaaba, mais ou menos aí na época do Maomé. Aqui os comerciantes, né, na época do Maomé, ali próximo de Meca, né, de Meca não, da Kaaba, isso dentro de Meca, ok? Aí depois o Maomé morreu, a cidade foi crescendo, a Kaaba também foi ficando mais imponente, vamos ver por quê. E hoje a Kaaba hoje está assim, ó. Isso é hoje. Hã? Bom, como é que o Maomé está situado nessa história toda? Deixa eu ver aqui o nosso horário para não extrapolar. Ó, eu vou parar aqui, vou continuar no outro vídeo só para não ficar muito longo o vídeo, tá? Já volto no próximo vídeo.